Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. Nós estudaremos 13 grandes temas dentro de Ezequiel e estamos hoje na lição de número 8, que já vai falar sobre o bom pastor e os pastores infiéis. O pano de fundo do nosso estudo é escatologia bíblica. Então, estudando Ezequiel, nós estamos vendo escatologia bíblica, doutrina das últimas coisas. Logo, o tema do trimestre é a justiça divina e o subtema do trimestre, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, nós estamos analisando esta preparação com base no livro do profeta Ezequiel. Este é o nosso terceiro vídeo da semana. Você deve assistir os dois que já estão aí e os outros 3 que, querendo Deus, nós faremos. Perceba que estão todos na mesma capa. O irmão Daniel Anjos, por quem eu agradeço pela vida e indico o serviço profissional, tem colocado os vídeos todos na mesma capa para facilitar a nossa compreensão. Então assista todos. São 6 pequenos vídeos, 6 pequenas reflexões que você assistindo vão te ajudar. E aproveito também para te convidar para se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar, tá bom? Fique conosco aí e aprenda ou aprendamos juntos mais um pouco da palavra de Deus. Nós estamos diante da lição de número 8. E a lição 8 nos traz o tema da semana, o bom pastor e os pastores infiéis. E hoje, quarta-feira, nós leremos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Corroborando com o texto que nós lemos ontem, que foi o primeiro livro dos Reis 22, 17. Então, nós vamos ler este texto confirmado no Novo Testamento, com a diferença que em Reis ele faz uma alusão a 100 pastores no sentido político. Israel estava sem pastores, o profeta viu Israel sem pastor. E agora no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo viu Israel como sem pastor, mas no sentido espiritual, no sentido da orientação. Então vamos ao texto bíblico para nós possamos compreender melhor. Mateus capítulo 9, versículo 36. E eu vou te convidar para abrir a Bíblia Sagrada, dizendo que nós aqui leremos na versão Almeida corrigida, fazendo uso da Bíblia de Estudo Mateu Henry, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Mateus 9,36 diz: E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Jesus estava com eles ali, recém-terminado o Sermão do Monte, começando ali a expansão do seu ministério, e passou por vários locais, curou alguns cegos, curou a mulher do fluxo de sangue, e assim por diante. Quando chega no finalzinho do capítulo 9, ele encontrou a multidão e percebeu que a multidão era grande e que não tinha para onde ir. A multidão estava perdida, não tinha um rumo, não sabia qual o próximo passo, o que fazer, e agora, tal. Jesus, então, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes. Desgarrados quer dizer fora de um aprisco, errantes, espalhados por aí afora, não tendo um rumo definido. Quem anda sem rumo anda errante, né? Quem anda fora do aprisco anda desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Essa é aquela passagem que Jesus disse que a seara é grande, realmente é grande, mas são poucos os ceifeiros. Neste contexto do bom pastor e os pastores infiéis, nós agora saímos do âmbito da política e vamos exclusivamente para o âmbito eclesiástico. Já observaram quantos cristãos existem? A quantidade enorme de cristãos? Já observaram que se esses cristãos que existem, que muitos são só nominais, agissem de acordo com a função que lhes é competente, com o cargo que lhes é devido, ou seja, ser cristão, e ser cristão implica em falar de Jesus Cristo, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, orar pelos enfermos, pregar a palavra de Deus. Se estes cristãos que existem fizessem este papel, como é que a coisa seria? Pois bem, vamos afunilar a coisa. Então nós temos ali o bojo maior dos cristãos,
que na sua maioria não fazem isso. Se fizessem, atacariam redes sociais, atacariam no sentido de usariam as redes sociais, as mídias, os meios de comunicações, as cartas. Bem recente, uma irmã aqui em Luiz Eduardo Magalhães teve a ideia de escrever cartas para os presos, os apenados que estão no complexo policial em Barreiras, complexo prisional em Barreiras. E ela fez várias cartas. À medida que Deus ia lhe dando inspiração, ela fez essas cartas para enviar para lá. É lógico que para as cartas entrar tem todo um critério lá, etc. Mas ela tomou a iniciativa. E eu achei aquilo interessante. Porque já imaginou como é que seria se nós tomássemos a iniciativa de darmos essa assistência espiritual, essa assistência às pessoas que estão internadas nos hospitais, às pessoas que estão de luto, às pessoas que estão presas? Então é uma assistência que deveria ser feita. Então no bojo, poucas as pessoas são que fazem isso. Jesus diz, encerrando o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, que nós deveríamos ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, porque este Evangelho do Reino será pregado por todo mundo, para que então haja a compreensão de todos e então virá o fim. Ou seja, nós cristãos temos, por essência, sermos estes líderes, estes pastores. Nós já estamos estudando pastor no sentido de líder, de guiar, de orientar, de mostrar, de direcionar. Mas a maioria não faz, né? Então a gente afunila um pouquinho para os obreiros. Obreiros, na sua grande maioria, me perdoem a crítica, são obreiros somente na igreja. São obreiros somente no culto, são obreiros somente quando estão cuidando de uma eclesiologia, alguma coisa voltada para a igreja, quando na realidade deveriam ser obreiros 24 horas por dia. Deveria ser obreiro em casa, deveria ser obreiro no trabalho, deveria ser obreiro na vizinhança, na família, nos negócios, na escola, na faculdade. Deveria ser obreiro em tudo quanto é lugar. E às vezes a pessoa esquece, é como se ele tirasse uma roupa e ao tirar aquela roupa, ele mudasse de perfil, mudasse de personalidade, mudasse de pessoa, mudasse de função, mudasse de obrigação, de responsabilidade. E não é. Aí nós vamos afunilar mais um pouquinho, que pastores também são obreiros, mas são os líderes. Quando nós vamos ali para presbíteros, nós vamos para evangelistas, pastores, já tem um leque maior hoje, né? Já tem apóstolo, já tem pai apóstolo, já tem aqueles que fazem a cobertura apostólica, que são os apóstolos, já tem os patriarcas e assim por diante. Independente da nomenclatura, se este pessoal partisse para a exclusividade do anunciar o evangelho, creio eu que não existiriam mais muitas ovelhas sem pastores, porque o que nós registramos hoje é justamente isso, muitas ovelhas sem pastores. E às vezes, indo afunilando mais um pouquinho, a gente encontra a ovelha do pastor fulano de tal, um exemplo, e a ovelha do pastor fulano de tal não sabe dar uma saudação na igreja, não sabe, se viaja, não sabe que tem que levar uma carta de recomendação, ou outras coisas mais simples, né? Às vezes um conhecimento que deveria ter sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã, um conhecimento acerca dos anjos, um conhecimento acerca da vida, da morte, do pecado, da salvação, da ressurreição, da vida eterna, da trindade, do homem em si, conhecimentos do céu e do inferno, conhecimentos básicos que deveria ter e não tem. E isto, aquele que se coloca como pastor, me perdoe, mas eu tenho que dizer que faz parte do leque das responsabilidades, sem falar o visitar. Eu lembro do texto, né, que já citei ontem: a quebrada não ligaste, a desgarrada não buscaste. Se colocou naquele fim, ele tem que agir. Por exemplo, eu sou advogado, quem tem que estudar sou eu, quem tem que saber os caminhos sou eu, quem tem que aprender as estratégias sou eu, quem tem que usar a oratória e saber colocar no papel para que seja apresentado aos magistrados sou eu, quem tem que fazer a defesa do meu cliente sou eu. Então é algo que me compete. No entanto, eu registro com muita tristeza que há bem poucos dias um amigo muito próximo, falando sobre a questão de ser consagrado a pastor, separado a pastor ou não, ungido a pastor ou não, ele disse bem assim: rapaz, o importante disso é a honra, porque você é honrado, você, no dia do aniversário, o pessoal lembra de você. E ele descreveu uma cena para mim que eu parei e disse: meu Deus, nas palavras de Jesus,
ele já recebeu o galardão dele. Porque se fizer o serviço buscando o galardão aqui, não tem nada a receber mais lá na eternidade. E às vezes eu fico triste com alguns que se embaraçam com o cargo e daqui a pouco passam lá na Polícia Federal, ó, fulano tal está sendo investigado. Aí outros passam lá, ó, tá vendo aqui, ó, tá respondendo pelo crime tal, inclusive já tem gente condenado aí a 50 anos ou mais de cadeia por ter mandado matar alguém, e líder. Outros se embriagam, se embaraçam com a fama, com o dinheiro, mas não é dessa forma, porque a Bíblia diz que quem milita nesta milícia não pode se embaraçar com as coisas desta vida. Existe algo a ser feito, e quando nós lemos o texto aqui, o versículo 36, que diz, via elas como ovelhas sem pastor, de que adianta, de repente, o pastor estar do lado, mas não agir como pastor? Voltando a dizer mais uma vez, eu sou advogado, e existe, eu faço júri popular, e existe uma dinâmica, um artifício no Código de Processo Penal, que se no júri o advogado não souber apresentar a defesa do seu cliente, a tese do seu cliente, o juiz presidente da seção do júri vai declarar a defesa vazia, ou seja, aquele réu está sendo julgado por alguém que não lhe fez defesa. Julgado não, está sendo defendido por alguém que não lhe fez defesa. Então o juiz vai mandar encerrar o júri e vai remarcar o júri para que outro profissional venha e possa assim apresentar a defesa daquele réu. A mesma dinâmica deve ser apresentada para qualquer um de nós que exerce uma função. Pense um motorista que não sabe dirigir, que não conhece o veículo, que não conhece a estrada, que não conhece os sinais de trânsito, que diz respeito à sinalização. Este motorista não é motorista. Já pensou você entregar um ônibus carregado de gente a uma pessoa dessa natureza? Você está criando um grande problema. A mesma coisa, ou numa dinâmica semelhante, Jesus está dizendo aqui. Eles estavam como ovelhas sem pastores. Tinha quem ficasse com eles? Tinha. Quem é que tinha naqueles dias? Tinha o pretor, que representava Roma, mas não guiava eles no sentido espiritual. Não guiava. Tinha o sinédrio, que era na sua essência, na sua criação, para tomar providências espirituais também. Mas o sinédrio, que era governado por um sacerdote que foi colocado pela política romana, um sacerdócio que passou de sogro para genro, quando era para passar de pai para filho, conforme ficou estabelecido lá atrás, na lei de Moisés, lá no Êxodo, não serve de forma nenhuma. Um sinédrio que era representado por uma miscelânea de ideias, essênios, saduceus, zelotes, herodianos, publicanos, fariseus. Peraí, como assim? Logo o povo estava envolto de uma bagunça muito grande de informações que não resolvia. E aqui me vem à mente a fala de um pastor, um amigo, Adejarlan, ali de Barreiras, no estudo que eu tive com ele há aproximadamente 20 anos. Ele disse, se você olhar para frente, olhar para trás, olhar para os lados e não encontrar a pessoa que deveria fazer aquele serviço, esta pessoa deve ser você. Em outras palavras, o Senhor está nos dizendo que muitos estão por aí como ovelhas que não têm pastor, desgarradas, ovelhas que estão errantes, e nós precisamos, já que Deus nos deu a capacidade como cristãos, como obreiros ou até mesmo como autoridades eclesiásticas, precisamos sair da zona de conforto, precisamos direcionar um pouquinho os nossos pensamentos e as nossas ações e orientarmos este povo acerca do caminho do céu, pois como nos dias de Jesus, os líderes que lá estavam, que lá tinham, não serviam para isto. É tanto que quando Jesus começou a falar, o povo se admirava da doutrina de Jesus porque era diferente dos outros que ensinavam. Os outros eram meros sofistas, falavam só por falar. Jesus era comprometido com aquilo que falava, tinha vida, tinha palavra, tinha conhecimento. Que Deus nos abençoe e que nós, nos dias atuais, tendo a responsabilidade da parte de Deus de ensinar o povo, conforme já citei Marcos 16, não fiquemos silentes em casa, não fiquemos, como diz, deitado numa rede balançando, eu quero trabalhar para meu Senhor, ou como está na moda até cantando o hino nacional, né? Dizem que o hino nacional tem uma parte que é o camarada na beira da praia,
deitado na rede tomando água de coco. Qual é essa parte? É aquela que diz bem assim: deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Que nós hajamos na seara do Mestre. Eu vou trabalhar na seara do Mestre, porque estas ovelhas errantes e desgarradas, como que errantes e desgarradas, poderão ser cobradas de nós cristãos, de nós obreiros, de nós líderes. Que Deus te abençoe. Amanhã, querendo Deus, falaremos sobre Deus prometeu dar à igreja pastores segundo o seu coração. Alguns pastores têm sido escolhidos segundo Saul, conforme o coração do povo, ou o coração do líder, que nesse caso também é povo. Mas se for feito segundo o coração de Deus, de repente a gente vai escolher Davi. Deus abençoe, se inscreve no nosso canal, compartilhe, curta, comente, tá bom? E amanhã teremos mais, se o Senhor assim nos permitir. Pai do Senhor, entenda a mensagem aí, viu?